Fala galera, aqui é o Guilherme e esse vídeo é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou fazer aqui no canal respondendo perguntas que as pessoas me enviam pelo Instagram, por e-mail ou também aqui pelos comentários do YouTube. Então esse vídeo é o Perguntas e Respostas 01. Então eu selecionei aqui algumas perguntas para responder. Algumas vezes eu vou responder as perguntas em formato de live, ao vivo, e outras vezes eu vou responder como eu estou respondendo agora em um vídeo gravado. Então a primeira pergunta que eu tenho aqui para responder hoje, eu selecionei 7 perguntas, com que frequência eu devo fazer a revisão para concursos? Então uma dúvida que os concurseiros têm é qual é a frequência ideal de revisão para conseguir fixar aquele conteúdo que foi estudado. Eu sempre gostei de fazer basicamente 3 revisões, ou seja, 3 frequências. Eu vou te mostrar agora como é que eu fazia isso quando eu estudava e foi isso que eu fiz que me ajudou muito a ser aprovado, a conseguir alcançar meu objetivo. Então, a primeira frequência que eu fazia era a chamada revisão do dia seguinte. Então, digamos que hoje eu estude direito constitucional e direito administrativo. Então, eu vou lá, vou estudar, vou ler, vou fazer meus resumos, vou fazer exercícios. E no dia seguinte, antes de eu começar a estudar as outras matérias que eu vou estudar, sejam 2 ou 3 matérias por dia, eu vou fazer uma revisão do que eu estudei no dia anterior. E é por isso que eu nomeei essa revisão de revisão do dia seguinte. Então, um pouquinho antes, não precisa ser também muito tempo. Eu normalmente reservava 20 a 30 minutos para fazer uma revisão rápida daquele conteúdo que foi estudado no dia anterior. Então, você vai revisar pelos seus resumos, pelos seus mapas mentais, ou até mesmo resolver uma bateria de questões. Pode ser uma bateria de 10, 20, 30 questões, ou seja, o máximo que você conseguir pelo período de pelo menos aí meia hora. Então, revisão no dia seguinte, por pelo menos, vou botar assim, vou botar em torno de meia hora, antes de você começar a estudar as matérias que você definiu para aquele dia. Então, digamos que hoje você estudou Direito Constitucional e Administrativo, amanhã você vai estudar Português e Informática. Mas antes de estudar Português e Informática, você vai dar uma revisadinha de meia hora em Administrativo e Constitucional que você estudou no dia anterior. Essa é a primeira revisão. A segunda revisão é a chamada revisão de 7 dias. Essa revisão de 7 dias ela tem por objetivo ajudar você a recapitular aquele conteúdo que foi estudado na semana anterior. Então, digamos que na segunda você estude português e daqui 7 dias você vai revisar o que você estudou nessa segunda. Então, conforme você vai estudando, você vai ver que os tópicos são diferentes. Por exemplo, português a gente tem pontuação, crase, concordância, verbos. E você precisa revisar esse negócio de 7 em 7 dias para que você mantenha esse conteúdo sempre fresco na sua memória. Existe uma coisa chamada curva do esquecimento. Você até pode pesquisar depois. Essa curva do esquecimento faz a matéria que você estudou desaparecer do seu cérebro com o passar do tempo. Então, quando você estuda, o seu nível de curva do esquecimento é 0%. Mas ao passar dos dias, ao passar principalmente das semanas, essa curva vai aumentando para 20, 30, 50 e você pode esquecer até 80 ou 90% daquilo que foi estudado se você não fizer a sua revisão. Então, a revisão de 7 dias ela vai ser feita para relembrar o conteúdo da semana passada. E eu tenho ainda uma terceira forma de revisão, que é a revisão de 30 dias. Essa é uma revisão muito mais longa e o objetivo dela é realmente fazer você não ficar perdido na curva do esquecimento, não ficar perdido depois de 30 dias sem ver um tópico, sem ver o conteúdo que foi estudado. Então, uma boa forma de fazer essa revisão de 30 dias é você fazer através de questões de concurso. Então, você não precisa ficar preso só lendo resumos, lendo letra de lei, lendo PDFs, fazendo mapas mentais. Uma boa revisão também é feita através de questões de concurso. Então, a revisão de 30 dias eu recomendo que você faça através de questões ou provas anteriores.
Então, são basicamente esses 3 tipos de revisão que eu sempre gostei de fazer. A revisão do dia seguinte, a revisão de 7 dias e a revisão de 30 dias. Com isso, você vai manter sempre na sua memória, sempre fresco aquele conteúdo que foi estudado. E com o passar do tempo, você pode ir aumentando esse período de revisão. Por exemplo, 45 dias, 60 dias, por aí vai. Depende de quanto tempo também você vai estudar para determinado concurso. Agora, a segunda pergunta. Quantas vezes revisar o mesmo assunto? Depende. Depende de quanto você está absorvendo desse assunto. O ideal é você revisar quantas vezes for necessárias para que quando você chegar nas questões, chegar na parte prática, você consiga acertar a maior parte das questões. Consiga ter pelo menos aí 80% de acerto. Então, vou botar aqui, ó. Revisar até conseguir um aproveitamento de 80 a 90% das questões. Não se trata de quantas vezes você vai revisar, mas sim de que o que você revisou realmente foi absorvido e está sendo colocado em prática e você está acertando essa prática, está acertando os exercícios. Então, eu acredito que 80 a 90% das questões é uma boa métrica para você saber quantas vezes precisa ou não revisar determinado assunto. Então, não existe número ideal. Vou botar aqui, não existe número ideal. Não existe número ideal. Quantas vezes forem necessárias. Então, essa é a segunda pergunta. Quantas vezes revisar o mesmo assunto até conseguir aproveitamento de 80 a 90% das questões. Terceira pergunta. Revisão através de simulados. Vale a pena fazer revisão através de simulados não, de exercícios comentados? Com certeza. Com certeza. Porque quando você pega um exercício comentado, esse exercício provavelmente foi comentado por um professor. O professor ele tem que ter a expertise dele na matéria, no conteúdo, mas ele também tem que entender sobre a banca organizadora. Então, se ele fez um comentário sobre determinada questão e ele conseguiu entender como que a banca cobra aquilo nas provas, essa é uma excelente forma de revisão. E por que isso? Você vai estar revisando e já praticando ao mesmo tempo. Então, são 2 formas de estudo, 2 formas de você aprender melhor aquilo que foi estudado lá no seu estudo dirigido, no seu curso preparatório, PDF, seja qual for a sua forma principal de estudo. Então, sim, eu recomendo se revisar por exercícios comentados e eu, inclusive, recomendo a plataforma do Que Concursos. Não estou ganhando nada para falar sobre ela e é a plataforma que eu usava quando eu estudava, a plataforma que eu resolvi lá mais de 10 mil questões e lá você vai encontrar os exercícios comentados pelos professores. Então, isso vai te ajudar muito quando você for estudar. Você vai errar a questão, você vai poder clicar para ver o comentário do professor e você vai ver qual foi o erro que você teve. E além disso, você pode ter ainda comentário de outros concurseiros que estão em um nível mais avançado que o seu e podem ter macetes, mnemônicos, dicas extras para ajudar você a fixar aquela questão que você errou. Então, com certeza, revisar através de exercícios comentados é uma excelente estratégia para você absorver mais conteúdo. A quarta pergunta é sobre simulados. Você deve fazer simulados uma vez por mês ou uma vez por semana. Eu, Guilherme, sempre gostei de fazer uma vez por semana. Então eu sempre separava ali o meu domingo para fazer pelo menos um simulado. E qual era o período que eu fazia? Na parte da manhã, porque é o período que eu tinha mais tranquilidade, mais silêncio, que eu conseguia realmente simular uma situação real de prova. Então eu pegava ali, separava 4 horas e meia da minha manhã e fazia esse simulado. Então eu pegava algum simulado de algum curso preparatório ou pegava alguma prova anterior do concurso que eu queria prestar ou de algum concurso similar, que seja da mesma banca organizadora, e eu pegava e fazia esse simulado durante 4 horas e meia. Com isso eu conseguia medir o meu desempenho para eu ver quais são as matérias que eu
que eu tenho ponto forte, quais são as matérias que eu tenho ponto fraco. Então o simulado sempre me deu esses dados para que eu pudesse direcionar o meu estudo para aquele conteúdo que eu tinha mais dificuldade. Então digamos que num simulado eu errasse 80% das questões de português. No meu estudo, na próxima semana, quando iniciasse a segunda-feira, eu já ia focar nessas questões de português para conseguir melhorar esse meu desempenho de acordo com aqueles dados que eu tive no simulado. Então, sim, eu acredito que fazer um por semana é muito melhor, porque muitas vezes você não tem muito tempo para estudar para um concurso. Então, digamos que você tenha 3 meses de estudo. Se você fizer um simulado por mês, você vai fazer 3 simulados. Agora, se você fizer um simulado por semana, em 3 meses você vai fazer 12 simulados. Você prefere ter 3 oportunidades de melhorar o que está errado, ou você prefere ter 12 oportunidades de melhorar o que está errado? Eu prefiro ter 12 oportunidades, porque assim eu posso direcionar meu estudo muito melhor e evitar ter grandes problemas no dia da prova. Então, minha opinião, fazer um por semana é muito, muito melhor. E foi assim que eu sempre fiz e deu certo. Quinta pergunta: como estudar na semana da prova? Afinal de contas, como é que se estuda na semana da prova? Se você não teve um grande tempo para estudar para esse concurso, digamos, se você não teve pelo menos aí 3 meses, 4 meses, 6 meses de estudo, não tem muito o que fazer na semana da prova. Você não vai conseguir absorver todo o conteúdo do edital em apenas uma semana. Então, muitas vezes as pessoas deixam para estudar na última hora, nas últimas semanas. Só que você fazendo isso, você vai acabar perdendo tempo e não vai conseguir ser aprovado de forma alguma. Então, o que eu recomendo? Se você estudou com antecedência, principalmente antes do edital sair, na última semana da prova você vai ter que apenas revisar o que foi estudado e focar em muitas questões, muitos exercícios, muito simulado. Então, primeiro ponto de como estudar a semana da prova é se você conseguiu ter um tempo de estudo razoável, por exemplo, de 3 a 6 meses de estudo. Se você teve esse tempo de estudo razoável, inclusive eu recomendo que seja mais, mas se você conseguiu estudar isso antes da semana da prova, o que você vai ter que fazer na última semana, nos últimos 7 dias é questões, mais questões, mais questões. Muita prática na semana da prova, principalmente aquelas matérias que você tem maior dificuldade. Então, se você está fazendo simulados, você já sabe quais são as matérias que você está indo bem e quais são as matérias que você está indo mal. E na última semana da prova, você vai focar em resolver o maior número de questões que você conseguir daquelas matérias que você tem mais dificuldade. Principalmente uma estratégia muito boa que eu sempre usei foi a estratégia de resolver as questões erradas. Você vai resolver as questões que você errou durante toda a sua preparação. É isso que você vai fazer na semana da prova. E assim você vai identificar, você vai ajudar o seu cérebro, a sua mente a assimilar muito melhor aquele conteúdo, porque você já errou aquele conteúdo. E quem erra uma vez e está revendo aquela questão, a chance de errar na prova de novo é muito pequena, você já errou, você já sabe onde errou. Então agora você já sabe como é que você tem que fazer para acertar. Então resolver as questões erradas é uma outra forma muito boa de você estudar aí na última semana da prova, semana que antecede a prova. Então, 3 a 6 meses de estudo, você vai responder questões, mais questões, mais questões e vai resolver as questões erradas. Agora, se você não tem esse tempo de 3 a 6 meses de estudo, como eu falei, você vai, na última semana da prova, você vai estudar algumas coisas, principalmente focar na parte específica, que é o que tende a ter maior peso na prova, para que você consiga fazer a maior pontuação possível, mas não quer dizer necessariamente que você vai conseguir ser aprovado ou não. Você vai ganhar experiência de prova, vai ganhar a experiência ali de estar na última semana, de estar no último dia anterior da prova, e isso vai poder te ajudar nos próximos concursos. Mas se você não teve um tempo de estudo razoável, você não pode ir para a prova com grandes expectativas. A sexta pergunta é se só pessoas inteligentes conseguem passar em concurso. Essa pergunta foi muito engraçada. Com certeza não. E eu sou a prova viva disso, porque eu consegui ser aprovado, consegui ser nomeado em um concurso federal, que é o TRT,
um concurso que teve mais de 27 mil inscritos e eu consegui passar, ser aprovado, nomeado. E eu nunca fui um aluno excepcional na escola, um aluno que tirava nota 10, nota 9, nota 8. Eu sempre fui um aluno dentro da média. Que é um aluno dentro da média? Que é um aluno que tira 5, 6, 6,5. Então, inclusive, ficava de recuperação às vezes. Mas isso é algo normal. E quando você começa a estudar para concurso, não se trata de ser inteligente. Se trata de ser esforçado. Então, em concursos, o esforçado é melhor do que o inteligente. O esforçado é melhor que o inteligente. Eu conheço diversos casos de pessoas que não tiveram uma boa base no ensino médio, nem no ensino fundamental, e que simplesmente baixaram a cabeça para os concursos e conseguiram arrebentar, passar em cargos excelentes, como Polícia Federal, PRF, Receita. Então, com certeza, não existe esse negócio em concurso de só pessoas inteligentes que passam. O concurso depende apenas de si mesmo. Você tem que sentar, tem que se dedicar, tem que estudar. Claro, tem que ter uma organização, tem que ter um material de estudo específico, mas depende apenas de si mesmo. E não precisa nascer com dom para passar em concursos, o dom para gabaritar uma prova. Você precisa apenas se dedicar, ter consistência e que no médio e longo prazo você vai ter o resultado esperado. Então esse negócio de que só pessoa inteligente passa em concurso, se alguém te falar isso, é com certeza alguém que nunca estudou, alguém que nunca teve resultado e alguém principalmente que nunca esteve no campo de batalha estudando para curso público. Então se alguém te falar isso, pode esquecer, pode ignorar, que com certeza essa não é uma verdade. E a última pergunta número 7, uma pergunta muito importante, que eu deixei para o final, que é estudar uma ou mais matérias por dia. Então, quantas matérias por dia é ideal estudar para ser aprovado em concurso? Aqui a gente tem um grande dilema, um grande debate, um grande mito. Algumas pessoas dizem que tem que estudar uma matéria por dia, outras dizem que tem que estudar duas, outras dizem que tem que estudar 3, 4. Mas a grande sacada aqui é você saber o que é melhor para você. Então aqui não tem muito o que fazer, você vai ter que testar. Testa, começa estudando uma matéria por dia, depois começa estudando duas, começa estudando 3 e vai vendo como que essa organização vai refletir no seu resultado nas questões e principalmente nos simulados. Então se você começa estudando uma matéria por dia, mas vai muito mal nos simulados, então esse é um indício, é um sinal que você está tendo de que você deve incluir mais matérias por dia. Eu sempre gostei de estudar de 2 a 3 matérias por dia. Mas esse é o meu caso, foi o que deu mais certo para mim. Então, por exemplo, eu estudava, digamos que eu tivesse 4 horas livre de estudo. Eu estudava 1 hora de português, depois eu estudava 1 hora de raciocínio lógico matemático, eu estudava mais 1 hora de informática. Depois eu fazia 1 hora de questões, a bateria de questões das 3 matérias juntas. Essa foi uma forma que deu muito certo para mim, estudar 3 matérias por dia, mas esse negócio que vai depender também do tamanho do seu edital. Se o seu edital for muito grande, você vai ter que provavelmente, para conseguir bater ele, estudar mais matérias por dia. Assim como se ele for muito pequeno, por exemplo, tem editais que caem 3 matérias apenas. Então você não vai precisar necessariamente estudar todas as matérias todos os dias. Você pode dividir essas matérias em uma matéria por dia e você vai conseguir ainda estudar a mesma matéria 2 vezes durante a semana. No edital, os concursos que eu estudei para o TRT, comecei estudando para o INSS, depois estudei para o TRT, sempre deu certo estudar dessa forma aqui. Então, às vezes eu tinha mais tempo, então eu pegava aqui, se eu tivesse 6 horas, aumentava aqui português, aumentava o RLN, aumentava o tempo de questões. Então você tem que saber jogar também com aquele tempo que você tem disponível para estudar. O que deu certo para mim foi estudar 3 matérias por dia. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que não existe o certo ou existe o errado. Existe a sua forma de se adaptar com o seu estudo. E para saber qual é essa forma, só existe um jeito, testando. Então, para saber quantas matérias estudar por dia,
você tem que testar. Então você vai testar isso, que eu recomendo que você comece estudando uma, depois estuda duas, até 3 matérias. E se o seu edital for muito grande, por exemplo, tem edital da Receita Federal, é um edital extenso, cai mais de, sei lá, 15 matérias, 12, 13 matérias. Então você vai ter que estudar mais matérias por dia para conseguir rever essa matéria mais de uma vez na semana. O que eu acho que não dá muito certo é você estudar. Por exemplo, você terminar uma matéria, estudar uma matéria a semana toda, para depois na outra semana estudar outra matéria. Então o que eu acho que não dá certo. Não dá certo estudar uma matéria por semana. Para mim, nunca deu certo. E não dá certo terminar uma matéria para depois começar outra. Isso também para mim não dá certo. Então, por exemplo, vou terminar todo o conteúdo de português para depois começar a estudar direito. Para mim, nunca deu certo esse negócio. Por quê? Quando eu ia estudar o direito, eu já tinha esquecido tudo que eu tinha estudado em português. Então, eu tinha que começar a revisar e acabava acumulando muito conteúdo. Mas, para algumas pessoas, isso aqui dá certo. Então, como eu falei de novo, você tem que testar e ver qual é a melhor forma que você vai conseguir se adaptar para conseguir estudar e ter mais resultado nos simulados e nas questões. Então, essa forma que eu mostrei aqui de estudar 3 matérias por dia é o famoso estudo por ciclos. Você vai ver algumas pessoas no nicho no mercado de concursos falando sobre isso. Por exemplo, o Alexandre Meirelles, o Alex Meirelles fala muito sobre isso, está por ciclos. Outro cara que fala muito sobre isso é o Evandro Guedes, do Alfa Concursos. Então são caras que eu sempre segui durante minha jornada de concurseiro e que eu aprendi muito a estudar com eles. Então isso que eu quero passar para vocês hoje é que o que deu certo para mim foi estudar por ciclos. Então nessa última pergunta aqui, que é estudar uma ou mais matérias por dia, para mim deu certo estudar por ciclos, estudando mais de uma matéria por dia, estudando 2, 3 matérias por dia principalmente, e para que assim eu conseguisse revisar naquela mesma semana as matérias. Então dificilmente eu estudava uma matéria uma vez por semana, eu conseguia ver essa matéria mais de uma vez na semana. Então, por exemplo, na segunda eu via português e raciocínio lógico, e na quinta-feira eu já conseguia estudar de novo essas mesmas matérias e fazer uma revisão disso que foi estudado. Então, para mim, o estudo por ciclos sempre deu muito certo, sempre estudei mais de uma matéria por dia, e foi isso que eu consegui fazer para ser aprovado, ser nomeado. E agora você tem que descobrir o que vai dar certo para você, e a melhor forma de fazer isso é começando a testar. Então, só revisando o que a gente viu aqui hoje. Primeira pergunta, sobre como fazer frequência de revisão. Qual é a melhor frequência? Eu te falei sobre a frequência no dia seguinte, que você estuda em torno de meia hora antes de começar a estudar as matérias do dia que você vai estudar. Você revisa a matéria no dia anterior. Revisão de 7 dias, que é aquela revisão para relembrar o conteúdo da semana passada. A revisão de 30 dias para você resolver questões de concurso, provas anteriores, para evitar principalmente a curva do esquecimento. Depois, quantas vezes revisar o mesmo assunto? Revisar até conseguir aproveitamento de 80% a 90% das questões. Então não existe um tempo certo para revisar. Revisão através dos comentários vale a pena? Com certeza, é uma excelente forma de revisar e eu inclusive indiquei aqui o site do Que Concursos para ajudar você a fazer as melhores revisões possíveis. Simulados, fazer quando? Uma vez por mês ou uma vez por semana? Eu falei aqui que eu sempre fiz uma vez por semana, que eu usei isso para medir o meu desempenho. Então eu sempre preferi fazer, se eu tivesse 3 meses de prova, fazer 12 simulados do que fazer apenas 3 simulados. Então com isso eu conseguiria ter muito mais dados para mim ver onde é que eu estava errando e onde é que eu estava acertando. Na quinta pergunta eu falei como estudar a semana da prova. Você tem que fazer muitas questões, desde que você tenha antes um tempo de estudo de pelo menos 3 a 6 meses. E você vai resolver também as questões erradas para você fixar na sua cabeça aquilo que você errou. E agora, se você não teve esse tempo de estudo mínimo, você vai focar nas matérias específicas, que são aquelas matérias que têm um peso maior na prova, e vai também focar em ganhar experiência para que no próximo concurso você tenha mais tempo de estudo e possa realmente fazer uma reparação efetiva na semana da prova apenas com questões e simulados. A sexta pergunta, me perguntaram se só pessoas inteligentes passam o concurso. Eu falei que eu sou prova viva de que não, porque eu sempre fui um aluno dentro da média, ou até mesmo abaixo da média às vezes.
Então eu nunca fui um aluno inteligente, nunca fui uma pessoa superdotada. E eu mostrei que o esforçado, ele é muito, em concursos, ele é muito melhor que o inteligente. Porque o esforçado, ele vai sentar, ele vai se dedicar, vai estudar, e ele vai saber que ele depende apenas de si mesmo para conseguir resultado naquele concurso. Então, só pessoas inteligentes passam concursos? Com certeza não. Esquece esse negócio. Se alguém te falar isso, é mentira. Por fim, eu falei sobre estudar uma ou mais matérias por dia. Foi o conteúdo que eu mais me prolonguei aqui. Falei que, para mim, o que mais deu certo foi estudar 3 matérias por dia. Então, por exemplo, se eu tinha 4 horas de estudo, faltou botar aqui, ó, estudo líquido. Já falei aqui no canal sobre estudo líquido, acredito que foi no vídeo sobre o cronograma de estudos, vou deixar aqui na descrição para você conferir. E eu falei nesse vídeo sobre a importância de você ter um estudo líquido, que é aquele estudo que você coloca um cronômetro para rodar, e quando você para de estudar, você para esse cronômetro. Então, assim você vai conseguir medir muito melhor qual é o seu tempo real de estudo e não vai acabar perdendo tempo com as distrações, por exemplo, parar para comer, parar para sair, assistir televisão, Netflix, mexer no celular, você acaba perdendo muito tempo. Então é importante você sempre contabilizar o estudo líquido. Então, para você estudar 4 horas de estudo líquido, você vai precisar de pelo menos dedicar umas 6 horas de tempo total de estudo. Porque sempre surgem imprevistos, surgem alguma coisa para você fazer, lavar uma louça, tomar café, jantar, e você acaba perdendo tempo, aquele tempo que era para você estudar. Então, 4 horas de estudo líquido, eu sempre estudei 3 matérias por dia, depois eu fazia 1 hora de questões, bateria de questões das 3 matérias juntas. Mas eu falei também que para você saber quantas matérias você vai estudar por dia, você tem que testar. Isso foi o que deu certo para mim, mas eu conheço pessoas que estudam 1 matéria por dia, conheço pessoas que estudam toda uma matéria depois estudar outra. Você tem que saber, para você saber qual é que é a melhor forma de você fazer isso, é você começar a testar e começar a ver qual é que vai ser o seu desempenho nos simulados e nas questões de provas anteriores. Agora eu falei que para mim nunca deu certo estudar uma matéria por semana e nunca deu certo terminar uma matéria e depois começar outra. Para mim sempre deu certo estudar por ciclos, que foi o que eu aprendi com o Alexandre Meirelles e também com o Evandro Guedes. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que ele tenha te ajudado, respondido algumas dúvidas aí. E se você tem alguma dúvida sobre concursos, deixa aqui no comentário do YouTube, deixa aqui embaixo. Se você está vendo esse vídeo no Instagram, deixa um comentário aqui no Instagram. E também deixa o like, deixa o curtir nesse vídeo. Quando você curte um vídeo, você comenta algum vídeo, você mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante, ele vai ser mostrado para mais pessoas, inclusive para você, quando eu postar um novo vídeo, ele vai ser mostrado. Ativa o sininho aqui para você receber as notificações e não se esquece de se inscrever no canal para você receber os próximos vídeos. Eu já ia me esquecendo, eu quero te fazer um convite muito especial. Talvez você saiba, talvez não, mas eu tenho um grupo no Telegram que se chama Concurseiro Raiz. Nesse grupo eu compartilho diariamente áudios ensinando você a estudar para concurso. Áudios ensinando a estudar. Então eu compartilho somente aquilo que deu certo para mim na minha jornada. Então eu vou te mostrar quais são as melhores técnicas de estudo, como você pode se organizar para estudar e também vou te trazer em primeira mão as principais notícias sobre concursos públicos no Brasil. Então hoje, por exemplo, eu falei lá sobre o concurso da Polícia Civil do DF, que saiu o edital, e eu falei também durante essa semana sobre diversas técnicas de estudo, sobre como você se organizar, montar um plano de estudos, como formar uma base bem forte para você conseguir realmente passar em concursos. Então é um conteúdo que eu gosto de mandar em formato de áudio, porque é um conteúdo que eu faço ali falando mais diretamente com você e te mandando realmente a real do que deu certo para mim. Então esse grupo é 100% gratuito. E para você entrar nesse grupo, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário aqui do vídeo do YouTube. Então você entra lá no Concurseiro Raiz, hoje tem cerca de 140 pessoas nesse grupo. Então são 140 pessoas. Talvez quando você estiver vendo esse vídeo já tenha mais pessoas, então você vai ser muito bem-vindo para começar a receber esse conteúdo diariamente. E eu espero que esse conteúdo possa te ajudar, possa fazer diferença na sua preparação, para que você consiga alcançar o seu objetivo, que é ser aprovado e nomeado no seu concurso. Então, para entrar no Concurseiro Raiz, clique no link aqui embaixo e a gente se vê por lá. Vou ficando por aqui e um grande abraço.